Olá, gente. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo da tabela periódica que já foi visto nos 3 últimos vídeos do SAI. Então, quem ainda não foi assistir os vídeos do SAI, pausa o vídeo, vá assistir os vídeos do SAI e depois a gente vem para essa revisão, certo? Então, só lembrando também que a gente já viu esse conteúdo no primeiro ano. Então, aqui vai ser uma revisãozinha só para vocês colocarem na cabeça esse conteúdo, se não tiver colocado até o momento, certo? Então, quem já entendeu o conteúdo da tabela periódica bem direitinho, pode ficar tranquilo que o vídeo vai ser mais uma revisão, certo? Então, nesse vídeo a gente vai ver tabela periódica e propriedades periódicas, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Iniciando aqui no capítulo 1, que é a tabela periódica, a gente vai ver as características da tabela periódica, certo? Algumas coisas vocês já sabem, na verdade tudo vocês já sabem, a gente só vai rever para tentar lembrar vocês. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que a tabela periódica é dividida em 4 partes, que é grupo S, grupo P, grupo D e grupo F, certo? Isso aqui vocês devem lembrar lá nos subníveis que a gente viu lá nos modelos atômicos e em distribuição eletrônica, a gente tem SPDF, certo? Que se caracteriza pelos subníveis. Então, a gente divide essa tabela periódica em SP, que são os elementos representativos, sendo S e P, e a gente tem D como sendo transição externa, e F como sendo transição interna. Por que transição interna? Todo esse grupo aqui, o grupo F, ele está aqui dentro, mas a gente coloca ele aqui fora para ficar uma tabela periódica bem mais agradavelmente visível, certo? Porque se não fosse isso, a tabela periódica seria muito extensa na horizontal. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam saber sobre tabela periódica. Então vamos pausar o vídeo e afinar as anotações que eu vou apagando para a gente dar continuidade às outras características. Cada família, que são os grupos na vertical, elas têm um nome, que é grupo 1, a gente sabe que são os metais de transição, ou melhor, os metais alcalinos. Então aqui a gente tem metais alcalinos. Família 2, ou grupo 2, a gente tem alcalinos terrosos. Desconsiderando esse grupo D, a gente já passa para o grupo F, que a gente está falando só dos representativos por enquanto. Então, grupo 1, a gente tem a família dos metais alcalinos, 2 metais alcalinos terrosos, 13 a gente tem família do boro, 14 família do nitrogênio, ou melhor, 13 família do boro, 14 família do carbono, 15 família do nitrogênio, 16 calcogênio, 17 halogênio e 18 gases nobres. Isso eu acho que vocês já devem saber e a gente está só relembrando, certo? O grupo, eles caracterizam como as linhas verticais e os períodos a gente tem as linhas horizontais, certo? Questão da tabela periódica, por enquanto é isso. O que a gente já viu, vocês devem estar lembrados, e se não, vocês relembraram no vídeo SAI. Agora a gente vai falar sobre as propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? A gente tem algumas propriedades periódicas, elas são algumas semelhantes a outras, e é bem fácil a gente saber como é que conseguir diferenciar uma da outra. A primeira propriedade periódica que a gente vai ver agora, primeira coisa que eu não vou colocar na mesma sequência que o professor do SAI. Então a gente vai ver aqui por características semelhantes. Então a gente vai ver primeiro 3 características que são semelhantes, que é a energia de ionização, a gente tem afinidade eletrônica, e a gente tem eletronegatividade. Energia de ionização é a energia necessária para tirar o elétron da camada de valência de um átomo, certo? Então, todos esses 3 aqui, energia de ionização, afinidade eletrônica, é a energia gasta ao ser liberada esse elétron na camada de valência, considerando o elemento como um gás, e a eletronegatividade, que é basicamente a carga do átomo. Então, se eu tenho um átomo que ele é
a característica dele é ser negativo, ele se tornar um íon, um ânion, então a gente tem um átomo eletronegativo. Então, esses elementos que eles apresentam características de serem ou ter uma alta energia de ionização, ou uma alta afinidade eletrônica, ou uma eletronegatividade, eles sempre vão se encontrar nessa região da tabela periódica. Porque essas características elas se encontram na tabela periódica nesse sentido aqui, certo? Desconsiderando a família 18 para afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então, os elementos que estiverem nessa direção aqui e para cima, a gente encontra os elétrons mais eletronegativos, que apresentam maior afinidade eletrônica e que apresentam maior energia de ionização. Então, se eu pegar um elemento aqui, por exemplo, e esse aqui, então o elemento que estiver aqui, ele vai ter uma menor energia de ionização do que esse daqui, ele vai ter uma menor afinidade eletrônica do que esse aqui, e ele vai ter uma menor energia eletronegatividade do que esse daqui. Então, a gente tem energia de ionização, mais uma vez, é a energia necessária para tirar o elétron da última camada. A afinidade eletrônica é a energia gasta para retirar o elétron da última camada. E a eletronegatividade é se o elétron ele é ou positivo ou negativo em termos de íon, certo? Então, se ele é negativo, se ele é um ânion, então ele é eletronegativo. E, ao contrário, se for um cátion, ele vai ser eletropositivo, que é o que a gente vai ver na próxima característica agora. Então, para o raio atômico e para a eletropositividade, os átomos que apresentam essas maiores características, elas vão estar no sentido contrário ao que a gente acabou de ver. Então, no lugar dela estar no sentido para a direita, para a minha direita, ela vai estar no sentido para a esquerda, certo? E no lugar de ser para cima, agora vai ser para baixo. Então, todos os elementos que estão para cá e para baixo, eles apresentam um maior raio atômico e uma maior eletropositividade. Então, novamente, se eu pego um átomo aqui e um aqui, esse daqui ele vai apresentar um maior raio atômico, como também uma maior eletropositividade se comparado a esse daqui. Raio atômico é a distância do núcleo do átomo até a extremidade do átomo. Então, se eu tenho aqui um átomo, por exemplo, não está tão simétrico, mas o raio seria essa distância aqui, certo? E a eletropositividade é o oposto de eletronegatividade. Além desse que a gente viu, a gente também encontra a densidade absoluta, e a gente encontra também o ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles são bem mais específicos e um pouco mais difíceis comparados aos outros, mas são bem simples. Então os dois são bem semelhantes, que no caso a densidade absoluta e o ponto de fusão, eles vão crescer na direção indo para o centro da tabela periódica e para baixo, certo? Então, todos os átomos que estão nessa região aqui embaixo, eles apresentam maior densidade absoluta e o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Tirando uma característica específica do ponto de fusão e ebulição, é o que a gente tem, que isso vai ser considerado, no caso do ponto de fusão e ebulição, só daqui da tabela para cá, certo? Essa parte aqui, ela tem uma característica mais específica, que é no sentido para cima, certo? Então, ponto de fusão e ebulição, os representativos do lado esquerdo, eles vão ter um ponto de ebulição e fusão maior para cima, certo? Mas todos os outros é nesse sentido aqui, ok? No sentido indo para a extremidade e indo para o meio. Então, pessoal, a questão da atividade, resolução de exercício, fica para a gente discutir lá no grupo do WhatsApp, certo?